Olá, meus amigos. Nesse primeiro dia do mês de novembro, nós temos como destaque a abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Grêmio. Dá para dizer ainda que existe uma briga aqui contra o rebaixamento, afinal de contas, nenhuma das duas equipes conseguiram aquela pontuação mágica, né? De 45, às vezes tem 43, já alguns times que não caíram com menos, mas ainda chega a ser uma disputa ali para se distanciar da zona de rebaixamento. Temos também líder e vice-líder do campeonato passado do alemão, né? O campeão Leverkusen e o vice-campeão Stuttgart se enfrentando. Nessa temporada o Leverkusen um pouco mais abaixo, o Stuttgart também um pouco mais abaixo. O Stuttgart numa temporada ainda goleadora, mas agora com uma defesa bem mais fragilizada. E também temos clássico na Arábia Saudita, Al Nassr e Al Hilal. Podemos ter talvez Neymar em campo, se estiver disponível, dependendo da parte física, Cristiano Ronaldo. É um jogo sempre interessante porque nesse confronto direto você acaba definindo já o campeão, né? Nesses dois confrontos que eles têm, porque são as equipes que provavelmente vão chegar vivas até o final e esse confronto direto é muito importante. Vale salientar que o Al Hilal do Jorge Jesus tem 100% de aproveitamento no Campeonato Saudita até o momento. Tem alguns jogos complementares, né? O Sporting de Portugal, que acabou de perder o seu treinador, enfrenta o Estrela da Amadora, mas uma cotação muito esmagada. E também alguns jogos na Espanha e na França. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta, o primeiro dia do mês de novembro. Vou começar o nosso planejamento às 15 horas na Saudi Arábia Pro League, né? Arábia Saudita Pro League ou Liga da Arábia Saudita, o confronto entre o líder Al Hilal fora de casa contra o Al Nassr, postulante ao título, né? Dá para se dizer assim. Como eu falei, o grande destaque desse jogo acaba sendo não só as estrelas que vão estar em campo, que são dois times milionários ou bilionários, mas também a situação do Al Hilal ser uma equipe com 100% de aproveitamento. O Al Nassr não perdeu dentro de casa na competição. Aliás, o Al Nassr não perdeu ainda, né? Tá invicto. Mas não começou muito bem, acabou demitindo o Luiz Castro e trazendo o treinador italiano, o Pioli. Não foi o Pioli que assumiu o Al Nassr? Eu acho que foi o Pioli, exatamente, Stefano Pioli, ex-treinador do Milan. E desde então, o Al Nassr vem tendo aí uma campanha um pouco melhor. Agora teve uma derrota contra o Al Tahun na Copa da Arábia Saudita, mas vem um pouco melhor, dá para se dizer assim, né? Mas o Al Hilal tem 100% de aproveitamento, saiu na frente em 75% dos jogos fora de casa, ou seja, em um desses 4 jogos que venceu ele não saiu na frente, mas ainda assim virou o jogo, tem uma média de 3 gols marcados por partida e tem uma defesa sólida. O Al Nassr melhorou muito na parte defensiva, né? Quando o Al Nassr contratou o Cristiano, quando o Al Nassr virou essa super equipe, faltava zagueiro, faltava um complemento na parte da zaga e aí foram atrás do Laporte, melhoraram muito a parte defensiva. Hoje é uma equipe que sofre bem poucos gols, o Al Nassr também abre o placar com muita frequência e não falhou em marcar nenhum jogo, assim como o Al Hilal também não falhou em marcar nenhuma partida. São equipes com baixo número de finalizações para marcar um gol. O Al Hilal é ainda mais efetivo, né? Precisa de praticamente duas finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Al Nassr tem mais vitórias, menos derrotas. O Al Nassr não perdeu nenhuma primeira etapa, mas o time do Al Hilal marcou mais gols. No segundo tempo também muito parelho, o número de vitórias e derrotas idêntico, mas o número de gols do Al Hilal é 2 vezes maior. São equipes que usam a bola aérea, o Al Hilal principalmente, mas é um jogo bem parelho na minha opinião. 100% dos jogos do Al Nassr em casa, 100% dos jogos do Al Hilal fora com over 1,5 e 100% dos jogos do Al Hilal fora com over 2,5. Tá? Então a expectativa de gols nesse jogo é chovendo molhado, né? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos entre eles. Ó, 4-1. Aqui eu não sei se foi um campeonato com penais, acho que não, acho que esse aqui foi com penais, mas o Al Hilal vem tendo uma hegemonia gigantesca, né, para cima do Al Nassr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias do Al Hilal, seja em competições de penais ou eliminatórias ou liga, e uma vitória apenas do Al Nassr em 2023. Depois tivemos 2 empates em 1-1 e 2-2. É frequente o número de gols, realmente, pelo menos 2 gols. A cotação do over 1,5 é muito baixa, não vale a pena explorar isso no pré-live. O 2,5 também está horroroso, então esse jogo é para você trabalhar ao vivo se quiser trabalhar gols. Em relação à cotação,
não contesto essa cotação do Al-Hilal a 2, porque 100% de aproveitamento, né? Além de toda a hegemonia para cima do Al-Nassr nos últimos anos, nos últimos 10 jogos. Então, para mim, um jogo para correção de preço, tá? Se o Al-Nassr não entregar alguma coisa pouco acima do esperado, o Al-Hilal vai ter essa cotação estabilizada por um tempo. Agora, se o Al-Hilal entrar muito bem ou o Al-Nassr entrar muito bem, aí a gente vai ter uma correção um pouco maior. Se você pretende trabalhar gols, vale a pena trabalhar ao vivo com uma cotação um pouco mais elevada. Muito cuidado se você vai trabalhar correção de preço, se você é um trader, porque como temos equipes com baixo número de finalizações para marcar um gol, né? Muito efetivos, você pode tomar um gol contra a posição a qualquer momento. Obviamente, destaques aqui para Cristiano Ronaldo, goleador da equipe do Al-Nassr, o Sadio Mané com bastante assistência e o Talisca, né? O Anderson Souza Conceição, Talisca, com 5 gols também marcados. Do lado do Al-Hilal, claro, Aleksandar Mitrovic, grande atacante, marca muito de cabeça. Al-Dawsari também com 4 assistências e 3 gols. Enfim, é uma equipe muito bem servida ali na parte ofensiva, tá? Próximo jogo do dia, Alemanha, Bayer Leverkusen e Stuttgart, campeão da temporada passada contra o vice-campeão. O Stuttgart ainda está nesse processo de adaptação, né, nessa nova temporada, depois de ter conquistado vaga para a Liga dos Campeões. Não começou muito bem o Stuttgart, é verdade, depois de ter feito aquela super temporada no ano passado, né? Perdeu o seu grande atacante, o Senhor Guirassy. Nos últimos jogos entre eles, dá para perceber aqui que já é um confronto que a gente pode olhar para gols, né? 2-2, 2-2, os dois jogos na casa do Leverkusen com 2-2 no placar, né? Então é um Stuttgart que vem complicando a vida do Leverkusen em alguns momentos. Uma vitória do Leverkusen na DFB Pokal do ano passado, mais 2 empates, e aí sim, uma sequência bem maior de vitória do Leverkusen. Então, não tivemos nenhuma vitória do Stuttgart aqui nos últimos 10 jogos, mas tivemos sim muitos cenários onde o Leverkusen em casa conseguiu se complicar, né? Então, ó, 2-2, aqui 2-2, mais um jogo aqui embaixo, aqui ó, 2-2, mais um jogo 2-2, aí o jogo na casa do Stuttgart 1-1, 1-1, é o Leverkusen que leva melhor no confronto, mas que na maioria das vezes também sofre gols e tem situações de empate. Então por si só eu já venho com uma ideia de possibilidade de ambas marcam aqui, a cotação não é boa, é péssima, mas a gente espera uma cotação melhor no ao vivo. Também não duvido de um jogo para pelo menos 3 golitos, o 2,5 está em 40, também é uma péssima cotação para se trabalhar no pré-live, eu trabalharia ao vivo, e também um jogo para favorito se complicando, será? Qual que é o grande problema, qual que é o X da questão aqui entre se falar que o favorito pode se complicar ou não? Vamos levantar alguns pontos utilizando o PDF de apoio. Primeiro, o Leverkusen dentro de casa, ele só perdeu uma partida, mas ele teve 9 gols sofridos em 4 jogos. A média de gols sofridos do Leverkusen é tão alta quanto em casa a do Stuttgart fora. Então é uma equipe hoje que carinhosamente a gente diz que dá e toma, né? É uma equipe que sofreu gol em todos os jogos que fez dentro de casa. E quando a gente tem uma equipe que sofre gol em todos os jogos, ela tem que fazer o dobro, às vezes, né, de esforço para poder vencer uma partida. Isso já deixa por si só uma imagem de um favorito que pode se complicar. O Stuttgart, ele não tem um super ataque fora de casa, mas ele tem uma defesa frágil. Então ele acaba sendo uma equipe que falha pouco em marcar, mas ele toma gol em todo o jogo. Isso facilita um pouco o lado do Leverkusen, mas pode deixar também um jogo muito mais pautado para gols. O Stuttgart também precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. De novo, isso complica a vida do favorito. O primeiro tempo do Leverkusen é muito bom em relação a vitórias, mas o Stuttgart não perdeu nenhum primeiro tempo. E o número de gols sofridos pelo Leverkusen é alto. O de gols marcados também, mas o gol sofridos é alto. Então, dá para perceber que ao mesmo tempo que eu quero engrandecer o Leverkusen e concordar com essa cotação de 1,53, eu fico com o pé atrás pelo seu desempenho defensivo nessa temporada, né? Se a gente pegar os últimos jogos em casa do Leverkusen, ó, ele tomou 3 gols do Wolfsburg, ele tomou 2 gols do Holstein Kiel, ele tomou 1 gol do Frankfurt e agora na Pokal passou tranquilo, né? O Elversberg, uma equipe de segunda divisão, forte, mas que não conseguiu dar conta do Leverkusen, mas ainda assim no campeonato alemão sofreu gol em todos os jogos, né? Então eu tenho minhas ressalvas, para mim pode ser sim um favorito que pode se complicar. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que ele não vai vencer? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você tem pela frente um adversário tão bom ofensivamente quanto, né? Um bom ataque. E a minha defesa, no caso se eu for o Leverkusen, só traçando um cenário, ela é frágil, vem sofrendo com muita frequência. Isso pode colocar o meu time em risco, isso pode colocar com que o Leverkusen saia atrás do placar e tenha que virar o jogo, ou que ele saia na frente e tenha que empatar a partida. Isso tudo gera um problema, né? É só pegar esse jogo, por exemplo, contra o Frankfurt. O Omar Mamouche fez o primeiro gol de penal, o Leverkusen virou o jogo no final, precisou empatar e depois virar. É um retrabalho, é um trabalho maior, você sofre um gol, você tem que fazer o dobro de esforço. Então,
é uma complicação. Você vai ver a cotação do favorito desse caso subindo, né? Sendo forçada a corrigir. Isso tudo remete a uma possível complicação. Mas o Leverkusen, tecnicamente, ainda é melhor do que o Stuttgart, na minha opinião, mesmo sendo uma outra temporada, né? O Leverkusen hoje já não é uma novidade, os treinadores já aprenderam a jogar contra o Xabi Alonso. Para mim, dá para trabalhar como correção de preço? Dá. Qual que é o grande X da questão? Correção de preço aqui provavelmente será do Leverkusen, se o Leverkusen não entregar o que o mercado espera no início. E esse é um problema, você vai estar contra um dos melhores times da Alemanha, que tem um ataque muito forte. Então, se for fazer, faça com cautela dentro da sua metodologia validada. Tá bom? Vamos fechar com o Fluminense Grêmio, que é um jogo da 32ª rodada, se não me falha a memória, abrindo a 32ª rodada. E a gente fala hoje de um Fluminense muito mais à vontade na competição. Mesmo o Fluminense ainda estando aqui, vamos dizer, a 4 posições da zona de rebaixamento e a 2 pontos apenas do Bragantino, hoje já é um Fluminense dentro de casa que tem um tino muito grande. Um Fluminense que perdeu apenas uma nas últimas 8, que conquistou 5 vitórias, que conseguiu pontuar em 7 partidas, que sai na frente do placar com mais frequência, que tem um ataque relativamente bem melhor do que tinha antes, enfrentando um Grêmio que venceu 3 dos 8 jogos que fez fora de casa e que vem de 4 jogos sem vitória. Um Grêmio que sofre mais gols do que o Fluminense, marca praticamente a mesma quantidade, as duas equipes com a mesma quantidade de aproveitamento nas finalizações, um Fluminense que segue tendo um primeiro tempo muito bom, vale a pena olhar assim, aí a gente já volta para cá para uma correção de preço. Caso o Fluminense entregue de novo um bom primeiro tempo, essa cotação do Grêmio pode vir a corrigir, né? É um Grêmio que sofre o dobro de gols em relação aos gols que marca no primeiro tempo, tem muito mais derrotas, menos vitórias e é um Fluminense muito sólido que ainda não perdeu nenhuma primeira etapa. No segundo tempo, entretanto, se você vem para trabalhar correção de preço, já fica ligado, porque o Fluminense tem uma queda repentina de aproveitamento e acaba sofrendo muitos gols no segundo tempo. O Grêmio também cresce, ofensivamente melhora um pouco o processo defensivo. Outra coisa que pode complicar a vida do Fluminense são os gols de bola aérea do Grêmio, que marca bastante, tanto de cabeça, né, em jogadas de escanteio, e o Fluminense tem sofrido muito nesse fundamento. O Grêmio também sofre muito, mas o Fluminense não tem marcado tanto nessa questão. A cotação do Fluminense a 2, ela me remete a uma cotação justa, tá? Eu não acho que seja uma cotação imperdível, que eu tenho que me abraçar no Fluminense a qualquer momento, mas ela me remete a uma cotação justa porque é um momento muito bom do Fluminense em casa. Também Germancano, se for colocado para jogo, deixa eu até dar uma olhada aqui se eu tenho alguma notícia de possível escalação. O Germancano voltando a marcar, né, como voltou a marcar no último jogo, é sim uma notícia muito boa para a equipe do Fluminense. No último jogo do Fluminense, onde ele perdeu para o Vitória, o Fluminense ele colocou em campo, no ataque, o Cauã Elias, tá? E o Germancano entrou aos 75 minutos. Na vitória do Fluminense contra o Atlético Paranaense em casa, foi o Germancano que marcou. Então, se tiver presente, óbvio que o Cauã Elias ainda é a primeira opção do Mano, mas é sempre bom contar com esse jogador, tá? Então eu não vou contestar a cotação do Fluminense, acho que é um jogo para correção pra gente trabalhar ao vivo. Nos últimos jogos entre eles, vamos lá, ó. O Fluminense venceu por 2-1, Grêmio venceu por 2-1, Grêmio venceu por 1-0, 3-2, 2-1. Vamos ver só na casa do Fluminense? 2-1 na Série A de 2019, 1-0 Grêmio em 2020, 1-0 Grêmio em 21, 3-2 Grêmio em 23, o Grêmio passou a 2022 na Série B, se não me falha a memória, e 2-1 Fluminense em 2024. Perceba que o nome do Grêmio em negrita aparece com muito mais frequência. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense venceu 2 partidas do Grêmio. Então, se você é um apostador, um trader que leva em consideração na hora de precificar o seu preço na sua odd, o confronto direto, dá para perceber que o Grêmio ele tem um molho contra o Fluminense, né? É um time que vence o Fluminense na casa do Fluminense com frequência. 2019, aliás, 2020, 2021, 2023. Então, não é assim um adversário tão fácil. E apesar da quantidade de jogos 1-0, 1, 2, 3, 4, 5, também tivemos 2-1, 2-1, 3-2, 2-1 e 2-1. É um placar até frequente. Over 1,5 nesse jogo, começando em 44, é uma cotação quase boa para começo de conversa. Eu acho que a gente pode considerar aqui um jogo para pelo menos 2 gols. No PDF de apoio, 60% dos jogos do Grêmio fora com um over 1,5 e 47% dos jogos do Fluminense com over 1,5. Sabe o que eu gosto muito nesse jogo? Como a gente tem um Fluminense tendo uma queda repentina de aproveitamento, dá para se pensar num jogo ou para over 1,5, um gol no primeiro e um gol no segundo tempo, ou se o jogo tiver 0-0, pensar em um gol no cenário do segundo tempo, onde o Fluminense tem uma queda, o Grêmio melhora um pouco da parte defensiva, mas cresce também no ofensivo. Jogo 0-0 pode ser uma situação para você trabalhar o 0.5, um jogo 1-0, dependendo da situação de contra-ataque, se houver espaço,
buscar o over 1,5 como over limite, pode ser interessante. Jogos complementares para você ficar de olho, 2h30 da tarde, Bundesliga 2, com o Fortuna que está aqui na parte de cima da tabela, enfrentando o Preußen Münster, difícil de falar, Preußen Münster, e o Ulm, que é outro time difícil de pronunciar, enfrenta o Schalke. O Schalke foi eliminado da DFB Pokal recentemente pelo Augsburg. Tá? 2 jogos que eu ficaria, obviamente, de olho em gols. Eu vou até marcar aqui algumas opções de gols por aqui. Sporting e Estrela da Amadora, como eu falei, o jogo provavelmente vitória do Sporting. Olho no Gyökeres, que acabou de marcar gol agora, dois gols, se eu não me engano, na vitória do Sporting na taça da Liga contra o Nacional. E perdeu o seu treinador agora para o United, né? Belo treinador que o Sporting perde. Mônaco e Angers e Lille e Lyon também são opções de jogos complementares na parte da tarde, além da La Liga com Alavés e Mallorca. Fechou? Espaço está aberto aqui para vocês me ajudarem com complementos, informações e correções. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital. Um excelente mês de novembro para nós e a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.